Fala você que está aqui querendo aprender um pouco mais sobre neuroanatomia, entender as principais estruturas do sistema nervoso central, quer aprender a nomear esse sistema que controla praticamente todo o nosso corpo, toda a nossa vida. Então vamos junto nessa jornada aqui aprender mais sobre neuroanatomia. Meu nome é Gustavo Ciquaro. Primeiro de tudo, eu quero trazer aqui para vocês a definição do que é a neuroanatomia e do que é, antes de mais nada, o sistema nervoso. O sistema nervoso praticamente ele controla todas as funções do nosso organismo, respiratório, digestivo, cardíaco. Tudo praticamente quem controla é o sistema nervoso. Além disso, ele controla também a integração dos nossos sentidos com o meio ambiente. Então, praticamente ele coordena e controla todas as funções de todo o organismo humano. Por isso o sistema nervoso é tão importante para a vida. Até mesmo quando você se considera a morte de alguém, você muitas vezes vai ter como um dos parâmetros a morte cerebral, ou seja, quando o sistema nervoso ele deixa de funcionar, consequentemente a vida também deixa de existir. A gente pode pensar numa divisão do sistema nervoso em dois tipos. Uma primeira seria na função do sistema nervoso, que aí envolve principalmente isso que eu já falei para vocês, a integração com o ambiente. E a integração, quando eu digo, é principalmente a partir dos nossos órgãos do sentido, visão, audição, tato, olfato, paladar. Assim como a sobrevivência e reprodução, porque isso nos permite com que a gente nos adapte, mude o ambiente e, consequentemente, sobreviva por mais tempo e também se reproduza. Então, o sistema nervoso ele tem essas funções, principalmente. E, além disso, a nossa capacidade cognitiva ela vai aumentar e promover uma interação mais eficiente. É isso que nos permitiu a poder evoluir enquanto espécie e ter uma sobrepungência em relação às outras espécies no planeta Terra, como, por exemplo, com o desenvolvimento da agricultura, desenvolvimento de ferramentas, do excedente. O que nos permitiu, por exemplo, estar aqui agora assistindo essa aula, porque tem outras pessoas que estão produzindo alimento, que estão construindo casas, habitações. Então, todo esse sistema complexo que são as cidades foram realizados a partir das nossas capacidades cognitivas. Do ponto de vista evolutivo, existe todo um aparato do sistema nervoso que ele foi sendo selecionado ao longo da vida. Então, esse aparato do sistema nervoso ele foi sendo sofisticado ao longo do tempo, seja com as mudanças em relação à alimentação, seja com a ampliação de certas partes do nosso cérebro, como o córtex pré-frontal. Isso ele foi sendo aperfeiçoado ao longo dos nossos processos a partir de um processo de seleção natural. E ele ainda vai sendo aperfeiçoado e modificado. Claro que ainda de uma maneira, hoje já não existe mais um processo de seleção natural como há milhares de anos atrás, mas esse processo ele ainda existe em constante mudança. Bom, aí você quer saber mais sobre neuroanatomia, né? Para isso que você veio aqui para essa aula hoje. Então vamos entender e vamos aprender a nomear as principais estruturas do sistema nervoso nessa aula de hoje. Vamos entrar em mais detalhes aqui agora. Só para a gente poder se situar melhor e saber onde é que a gente está pisando, nós temos vários sistemas do nosso corpo, como aqui eu trago alguns exemplos: sistema esquelético, sistema circulatório, sistema digestivo, e o que a gente vai estar estudando especificamente aqui é o sistema nervoso, pois ele é aquele sistema que controla basicamente todos os outros sistemas. Então, como é que esse sistema nervoso ele pode ser dividido? Ele tem duas grandes divisões do ponto de vista anatômico. Ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Aí você pode tomar como referência a medula espinhal, que é essa parte aqui de trás, bem no meio das nossas costas, e a nossa cabeça, que é onde fica o nosso crânio. Toda essa parte próximo do centro do nosso corpo é chamado sistema nervoso central, que é onde se encontra a maioria dos neurônios e é onde está contida a nossa medula espinhal, ou seja, a coluna vertebral, né? A medula espinhal está dentro das vértebras, e é onde fica o nosso encéfalo, que é basicamente essas duas estruturas que controlam a grande parte dos nossos sistemas. Do outro lado, a gente vai ter o sistema nervoso periférico, que é esse que fica na periferia, que é quando você sai do sistema nervoso central, quando você sai da medula espinhal, quando você sai do encéfalo, você já está no sistema nervoso periférico, onde ele tem inervações, ou seja, ele tem como se fossem fios que levam informações para todo o nosso corpo, para os nossos órgãos do sentido, e se espalham por diversas partes do nosso corpo.
Aqui a gente pode ver melhor um pouco mais dessa divisão nessa imagem, onde aqui basicamente a gente vai ter o encéfalo, nessa parte aqui de cima, e aqui dentro da nossa coluna vertebral a gente vai ter a nossa medula espinhal. Tudo isso daqui é o sistema nervoso central. A partir do momento que você sai aqui da medula espinhal e começa a se espalhar pelo corpo, a gente vai ter o sistema nervoso periférico. Então tudo que está fora aqui da medula espinhal vai ser o sistema nervoso periférico, que aqui é representado por como se fossem esses fios verdes, que na verdade são neurônios, que saem aqui da medula espinhal, e aqui no meio a gente tem o sistema nervoso central. É interessante que a gente possa pensar também o sistema nervoso central como um grande sistema que engloba vários outros subsistemas, como o próprio cérebro, que é composto de uma diversidade de neurônios, que é composto pelos tecidos, por exemplo, os tecidos como os neurônios, células gliais, que formam uma rede de conexões. Então essas redes de conexões são formadas por aspectos celulares, que são os neurônios, e esses neurônios eles são formados por moléculas, que são proteínas e aminoácidos. Então aqui a gente pode ir desde um aspecto mais global, que é um grande sistema, até aspectos mais estruturais, como o sistema nervoso, até aspectos mais de tecido, que são conjunto de neurônios, as redes neuronais, as células, até os aspectos moleculares, que são as proteínas e os aminoácidos. Está me acompanhando? Vamos junto aqui que a gente vai ter mais imagens bem interessantes aqui. Essa imagem aqui muitas vezes a gente vê em filmes, em séries e tudo mais, e às vezes a gente não sabe o que é. Então aqui é uma imagem em 2 dimensões, onde é como se o cérebro ele fosse sendo fatiado mais ou menos nesse sentido várias vezes. E aqui a gente tem vários cortes, que eles vão desde aspectos aqui mais da frente até aspectos mais de trás. E a gente pode estar vendo diferentes estruturas, como aqui, por exemplo, a gente pode facilmente estar vendo os olhos. E aqui vai pegando a parte mais de trás dos olhos. Aqui a gente já está vendo mais a parte do centro do cérebro. Olha aqui algumas áreas como o lobo temporal, que a gente vai falar um pouco mais. Aqui a gente já começa a ver uma parte da medula espinhal aqui em verde, né? E aí ele vai fazendo vários recortes. Então essa imagem aqui é mais ou menos isso que representa o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Vamos continuando aqui. Veja que agora que imagem interessante. A gente pega aqui e aproxima da medula espinhal. Olha que interessante o que é que acontece. Quando a gente aproximou aqui da medula espinhal, a gente tem várias subdivisões dessa medula espinhal. Onde aqui a gente tem essas fibras nervosas, tá? Então tudo isso daqui é formado por fibras nervosas, ou seja, fibras de neurônios. E aqui a gente tem duas pequenas divisões. Essa parte mais do meio aqui é chamada substância cinzenta, justamente porque ela tem uma coloração mais escura. E essa parte aqui mais externa é chamada de substância branca, tá? Então a gente tem essas duas divisões. Em outras aulas a gente pode estar falando qual é a diferença de função dessas duas áreas. Mas veja que interessante também que aqui a gente tem o sistema nervoso central, e a partir do momento que sai aqui, esses fios que saem daqui vão formar os nervos espinhais ou os gânglios sensoriais. Gânglios são um conjunto de neurônios com mais ou menos a mesma função. Quando saem daqui já é sistema nervoso periférico. Então aqui, quando você pegar, você pode olhar e ver que é sistema nervoso periférico, enquanto aqui vai ser o sistema nervoso central. Nessa outra imagem aqui, a gente tem uma visão em perspectiva de várias estruturas aqui já do sistema nervoso central. Perceba que aqui a gente tem a medula espinhal, tronco encefálico, e aqui a gente vai tendo várias pequenas estruturas que a gente vai estar localizando ao longo da nossa aula. Aqui a gente tem o nosso cérebro, aqui a gente vai vendo o cerebelo, aqui a gente vai vendo a caixa craniana, tá? E várias outras pequenas estruturas que a gente vai ver aqui, como hipotálamo, hipocampo, gânglios ventrículos laterais e várias outras estruturas que a gente vai estar vendo aqui. Veja aqui que a gente consegue ver em perspectiva também, só que de cima, como se a gente estivesse vendo do alto. E a gente consegue ver essas estruturas aqui, por exemplo, como o hipocampo, como os ventrículos laterais, como aqui o bulbo olfatório. A gente consegue identificar algumas estruturas que vão formando esse grande sistema que é o sistema nervoso central e aqui especificamente o encéfalo. Aqui a gente tem uma visão lateral, mais ou menos em perspectiva, onde a gente consegue ver
Por exemplo, aqui a medula espinhal, a gente consegue ver aqui os ventrículos laterais, aqui a gente vai vendo já o tálamo, que são algumas estruturas bem importantes. Aqui a gente vai vendo o corpo caloso, e a gente vai vendo aqui o corpo caloso, essa parte mais em verde. Aqui a gente vai vendo o cerebelo, ou seja, a gente vai começando a nomear essas várias estruturas que a gente vai estar vendo passo a passo na nossa aula aqui. Essa imagem aqui é essas imagens que muitas vezes a gente vê em ressonâncias magnéticas. Isso daqui é uma representação de desenho, e aqui a gente consegue ver essas mesmas estruturas. Aqui, por exemplo, como o cerebelo, aqui o tronco encefálico, essa região, aqui o bulbo, a ponte, o mesencéfalo, ponte, bulbo aqui embaixo. Aqui a gente vai vendo a medula espinhal, aqui a gente vai vendo o corpo caloso, que liga ambos os hemisférios. Então a gente vai vendo as várias estruturas que vão formando aqui o sistema nervoso central. Aqui a gente tem diferentes cortes, e essa parte é bem importante, porque muitas vezes em exame de neuroimagem a gente pode ver de diferentes dimensões, como essas aqui. Nessa primeira aqui a gente consegue ver um corte coronal, que ela corta mais ou menos nesse sentido. Tá? Aqui a gente tem uma representação aqui com essa linha vermelha. Aqui a gente tem um corte horizontal, é mais ou menos nesse sentido, então a gente vê o cérebro mais ou menos como se estivesse vindo aqui assim nesse movimento. Então a gente tem aqui um corte horizontal em azul, ou esse daqui que é o corte sagital, que talvez é um dos mais conhecidos e famosos, que é como se a gente cortasse o cérebro aqui nesse sentido. Esses cortes são importantes porque as representações de imagem são em 2 dimensões, e o cérebro tem 3 dimensões, o sistema nervoso tem 3 dimensões. Então muitas vezes a gente precisa dar cortes em 2 dimensões. Enquanto na medula espinhal a substância cinzenta é no meio e a substância branca é externa, no sistema nervoso isso se inverte, é bastante curioso isso. No sistema nervoso a parte mais externa já é formada por substância cinzenta, e a parte dentro é formada por substâncias brancas. Por que isso? A substância cinzenta é onde você apresenta uma maior quantidade de núcleos, e a substância branca é onde você tem uma maior quantidade de axônios que levam a informação até outras regiões. Então é como se aqui tivessem vários caminhos que vão levando informação até várias outras regiões do cérebro. Né? Então aqui a gente vai identificando essa parte mais externa, que é a substância cinzenta, e aqui dentro a substância branca. Aqui é o que a gente vai ver detalhadamente. Então aqui a gente viu uma visão geral, as principais estruturas do sistema nervoso central, e agora, nas próximas aulas, a gente vai estudar e aprender a nomear e identificar cada uma dessas estruturas aqui. Então primeiro a gente vê essa grande divisão, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, nessa aula de hoje. Só que esses dois grandes sistemas, né, essas duas grandes divisões anatômicas, ela é subdividida em algumas outras. E eu vou estar apresentando para vocês nas próximas aulas cada uma dessas estruturas, como encéfalo, medula espinhal, nervos, gânglios, terminações nervosas, os nervos espinhais e cranianos, e do ponto de vista do sistema nervoso central, cérebro, cerebelo, tronco encefálico. Então qual é a diferença de cérebro, encéfalo, córtex? Então a gente vai estar falando um pouco isso daí nas próximas aulas, e essas subdivisões aqui que ainda vão ter no cérebro e no tronco encefálico. Beleza? Acompanhou até aqui, entendeu essa visão geral? Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, comenta, eu estou sempre tentando responder, sempre leio com muito prazer todos os comentários que aparecem aqui. Espero que você tenha aproveitado, e vamos seguindo aí na nossa maratona de aulas. Até a próxima!